também uma grande satisfação, né, encontrar a equipe da Unifesp e, particularmente, ao Dr. Issal, que devo a minha formação inteiramente a ele. Então, o nosso tema hoje é o Coreo. Muito. Ou seja, a acupuntura nas mãos. O nome oficial, em coreano, chama Koryo Soji Shin. Só que depois, se tiver pergunta... Koryo significa Coreia, né? E Soji, mãos, e Shin, a agulha. Assim como o outro método, né, nasceu também na mesma Coreia, Coreia do Sul. Essa acupuntura nas mãos foi criada pelo Dr. Tai Woo-yu na Coreia. A primeira observação que ele fez, né, foi na Coreia em 1971. Então, tem um fato curioso que ele observou. Ele teve uma cefaleia hospital, aqui próximo ao VB20, né? E pegou uma caneta esferográfica e estimulou um ponto aqui no dorso do dedo médio. E a seguir, uma agulha nesse local. Parou? E o que aconteceu foi que a dor diminuiu repentinamente, né? E a rapidez e a eficácia do tratamento impressionaram tanto ao autor, que ele então foi pesquisar, foi estudar o assunto, né? E, pesquisando exaustivamente, ele encontrou também que na mão existe 14 meridianos. São 12 meridianos principais e o vaso governador e vaso concepção. Então, os meridianos são iguais do sistêmico, né? Não altera nada, só que a denominação é diferente. Então, ele pôs o abecedário, né, e escreveu: o A é vasoconcepção, B o vaso governador, C pulmão, D intestino grosso, E estômago, F baço pâncreas, G coração, H intestino delgado e etc. É só colocou em sequência do abecedário, né? E em 1977, ou seja, 6 anos depois, ele fez as primeiras publicações sobre a acupuntura nas mãos no Japão, porque na época ele foi estudar lá, né, o assunto. Próximo. E a acupuntura nas mãos, o que todo mundo pergunta, fala, não dói? Então, a inserção da agulha é feita mais ou menos na profundidade de 2 a 3 milímetros. Para dizer, no dorso da mão é menos sensível, na palma da mão é mais sensível. Mas se você calibrar a profundidade, né, tem um aplicador, tipo uma seringa de injeção, que ele consegue calibrar a profundidade. Tem um parafusinho aqui, né, você consegue. E o tamanho da agulha é 1/3 do tamanho da sistêmica. Normalmente, nós temos a agulha sistêmica de 0,25 por 30, né? 0,20 por 40, 0,25 por 40. Essa agulha é 0,18 por 10. Então, tirando o cabo da agulha, a parte da agulha mesmo é 1 centímetro, é 10 milímetros. Tá bom? Próximo. A vantagem da acupuntura nas mãos. Bom, na mão, a estrutura nobre não é lesada. Por exemplo, pneumotórax na sistêmica. O espaço físico para tratamento pode ser menor, pode ser colocado a paciente em poltronas, cadeiras. E num clima frio, a paciente não precisa tirar a veste. E os pontos Chu dorsais e o ponto Mo ventrais podem ser tratados simultaneamente. Não precisa a paciente ficar em decúbito ventral e depois em decúbito dorsal, né, para alternar o tratamento.
Isso leva ao ganho de tempo tanto para pacientes e terapeutas. Próximo. A acupuntura nas mãos trabalha basicamente com pontos Shu antigos. Aqueles pontos Shu dos 5 elementos, né? Que é aqueles ponto mãe, ponto filho, ponto avô, ponto neto. E também, como no sistema, podemos trabalhar com vasos maravilhosos, meridianos distintos e pontos de correspondência. Ponto de correspondência, já vimos na apresentação anterior, é o seguinte: onde que é o ponto do joelho na mão? Onde que é o ponto do ombro na mão? E assim por diante. Próximo. E aqui na mão existe a representação gráfica do corpo, né? É um pouco diferente do Sujoki, né? Então, aqui na mão, na parte ventral, representa a parte ventral do corpo, né? E o dedo médio, a cabeça, na primeira falange, na falange intermediária, o pescoço, aqui o tórax, aqui o abdômen, aqui os genitais. Esses 2 dedos ao lado do médio representam os 2 braços, tanto o braço direito como o braço esquerdo. E esses 2 dedos representam os membros inferiores, né? Membro inferior direito, membro inferior esquerdo. E aqui tem os pontos Mo dos órgãos, né? Por exemplo, o estômago está aqui. O pulmão está aqui em cima. O coração, cadê o coração? O coração está aqui. Ó. A bexiga está aqui. O útero está aqui. O intestino está aqui. O baço pâncreas aqui e etc. Próximo. Então, os pontos de correspondência, né? Aqui, representando o vasoconcepção, o topo do dedo é o topo da cabeça. Os genitais, aqui perto do punho. Aqui o A12 representa o VC12, né, no sistêmico, que é o ponto Mo do estômago. Cicatriz umbilical, aqui nesse ponto A8. A3, a bexiga no A3 e os genitais no A1. Próximo. Então, aquele ponto que eu falei, né, aquele primeiro ponto que ele descobriu, em 1971, ele tinha uma cefaleia nessa região, correspondente a VB20 sistêmico. E ele colocou a agulha nesse ponto aqui, né, na mão. E para a surpresa dele, ele viu que aliviou imediatamente a dor de cabeça. Próximo. Então, é só para dar um exemplo, né, dos meridianos. Aqui é da vasoconcepção, como eu já falei. Próximo. Aqui no dorso da mão, né, como se fosse no dorso do corpo, o vaso governador representado. Próximo. Aqui nos membros superiores, como no sistêmico, né, o meridiano do coração. Próximo. E também no membro superior, o meridiano do pulmão, do lado esquerdo e do lado direito, do membro superior. Próximo. Aqui estou representando todos os meridianos da mão, né, no modelo, né? Aparentemente, parece difícil na mão, né? Mas na mão, a localização dos pontos é mais fácil. Isso porque a cada falange, na dobra da falange, existe um ponto. Em toda dobra existe um ponto. E se você quiser saber a sequência dos pontos, é só pegar a metade da falange que tem outro ponto. E a metade da metade tem outro ponto. Em todas as falanges é assim. Então fica mais fácil a localização. Olhando assim parece difícil, né? Quando eu vi pela primeira vez também, eu achei que não ia decorar nenhum dos pontos, né? Mas nesse sentido fica fácil. Divide as falanges, né? E a metade da metade, metade da metade, você vai achando os pontos. Próximo. Aqui no dorso, pode passar. Próximo.
Na acupuntura do Koryo, nós temos 3 tipologias básicas de paciente. O tipo plenitude Yang, o outro é tipo plenitude Yin, e a 3, plenitude Yin. Próximo. Como é que a gente faz esse diagnóstico? Então, a gente, para descobrir se é plenitude Yang, a gente palpa aqui o estômago 25, né? Para um tumor do intestino grosso. Se aqui estiver doendo mais que os outros pontos, que eu vou falar a seguir, significa que essa paciente é plenitude Yang. Próximo. Plenitude Yin. A gente palpa o BP15, né? Apesar de não ser ponto tumor do baço pâncreas, ele representa o baço pâncreas, né? Se esse ponto BP15 for mais sensível que o estômago 25 e o outro, que é o TA5 do ponto do rim, né? Renal, síndrome renal, então, considerado paciente de síndrome Yin. Próximo. Então, o plenitude Yin é aquela paciente que tem uma dor abaixo do umbigo, né? 2 tum abaixo do umbigo, que corresponde ao VC5. E se aqui tiver mais dolorido, a paciente é catalogada de plenitude Yin. Próximo. Então, aqui representando os 3 pontos, né? É fácil. Cicatriz umbilical, 2 tum, estômago 25. Mais 2 tum, BP15. Cicatriz umbilical, abaixo 2 tum, é o VC5. Então, você palpa esses 3 pontos. Onde tiver maior dor, é o que caracteriza o Yang, o Yin, o Yin. Aqui existe bilateral, né? Então, se o Yang se a paciente for síndrome Yang esquerda, nós tratamos a mão esquerda. Se for síndrome à direita, nós tratamos a mão direita. Próximo. E a acupuntura nas mãos, nós podemos trabalhar com agulhas, magnetos, né? Apongues, que são aqueles metais, né? Depois eu vou mostrar na figura. Pode ser moxa e também estimulação elétrica. Próximo. Então, o tratamento é pelo ponto Shu antigo. Síndrome Yang, como tem excesso de energia no intestino grosso, sedar o IG. Síndrome de Yin, excesso no baço pâncreas, sedar o baço pâncreas. Síndrome do rim, sedar o TA. Por que sedar o TA? Porque muitos autores não gostam de sedar diretamente o rim, né? Então, como na síndrome rim tem um excesso de energia no TA, então eles preferem sedar o tríplice aquecedor. Próximo. Então, aqui mostrando a inserção de agulhas, né, na mão. Próximo. Aqui, vamos por um caso de lombalgia, né, no dorso da mão, corresponde à lombar, né? Coloca-se agulhas, né? E aqui pode ser pontos de tonificação ou sedação, né? Para fazer o equilíbrio energético. E aqui é o ponto de correspondência que a gente chama. Próximo. Usa-se moxa, né? Aquelas aderentes à pele com um suporte para que não haja um contato direto com a pele. Próximo. Ou também pode ser usado moxa em bastão, né? Para aquelas pacientes que realmente ficam com medo de poder esquentar muito a pele, então a gente usa a moxa em bastão também. Próximo. Esse aqui é o Apong, são metais de alumínio, né? Esse tem mais ou menos 1 centímetro de diâmetro, mas tem aqueles menores, né? Que é mais 1/3 do diâmetro desse aqui também. Pode ser usado ambos, qualquer um dos dois. Próximo. Bom, para terminar, né, eu trouxe a bibliografia. Existe o que chama de manopuntura coreana, né? Essa edição, quando eu comprei, ainda era em edição espanhola, mas hoje eu vi aqui, também já tem a edição em português.
E não sei se ainda tem esse livro, Manual de Quiroacupuntura, que é mais gráfico, né? É do professor Ricardo, só que ele, infelizmente, já faleceu uns 3, 4 anos atrás. Não sei se ainda tem. Eu andei olhando aí nas livrarias. Esse aqui eu não vi. Só esse aqui em português eu achei com o pessoal aí. Então, era só isso, né? Eu não trouxe nenhum caso clínico, nenhum vídeo, mas realmente é uma técnica alternativa, né? E quando eu comecei a usar essa técnica, como eu sou ginecologista, para tensão premenstrual é muito boa, para infertilidade, esterilidade, né? É muito bom. Para dizer, eu já tenho em torno de 15 a 20 pacientes que engravidaram com essa técnica. Tá bom? Então, muito obrigado. Obrigado, professor.